Olá, boa noite a todos. Como estão? Como passaram do último dia da nossa live para cá? Enquanto... Olá, Thalita, boa noite, Rosângela, boa noite, sejam bem-vindas. Daqui a pouquinho, então, a gente vai começar a nossa live. A nossa live de hoje é com o Dr. Vilmar Pereira, cardiologista, e a gente vai falar sobre os cuidados que a gente deve ter nesse período, principalmente de coronavírus, com relação à hipertensão. O Dr. Vilmar já está entrando, vou fazer então, começarmos o nosso bate-papo. Olá, professora Luciana, professora Deiseba, seja muito bem-vinda. Olá, doutor Vilmar, muito obrigada por ter aceito o convite para participar desta live. É um projeto que eu, enquanto jornalista, estou desenvolvendo nesse período de coronavírus, contribuindo um pouquinho com a minha profissão para que as pessoas fiquem bem informadas, e informadas principalmente com pessoas que de fato são fonte, né? E não com esse tanto de notícias equivocadas que a gente recebe. Essa tem sido a minha proposta. Seja muito bem-vindo, doutor Vilmar, que é Obrigado, né? cardiologista, e obrigada por ter participado, por ter aceito esse convite. Tá. Olá, Eliane, é um prazer participar com você desse projeto. É um projeto grandioso e com altíssima capilaridade e chega à população orientações básicas e extremamente importantes, e essas orientações salvam vidas e previnem doenças, com certeza. Exatamente. Olha só, a live de hoje, então, nós sugerimos em função do dia de ontem, que 17 de maio foi celebrado o Dia Mundial de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A data serve, então, para alertar as pessoas com relação aos riscos da doença que atinge... Eu tenho dados aqui, professor, por favor, me corrija se eu Não, estiver errada. fica à vontade. Atinge 1 em cada 4 adultos no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. É isso mesmo, doutor Vilmar? Doutor Vilmar, Essas apresentando, estatísticas... é cardiologista do Hospital de Clínicas também, gente. Tá. A incidência varia demais da população estudada, né, o contexto social da população. Em forma geral, é quase que 1/4 da população brasileira hoje tem hipertensão acima de 18 anos. Mas se você pega a população acima de 50 anos, já pula para mais de 50% da população é hipertensa. E se você pega comunidades indígenas, por exemplo, a prevalência de hipertensão é bem mais baixa. Tá? Então isso varia um pouco. Mas em média, 1/4 da população tem já hipertensão arterial. E onde existe pessoas, existe hipertensão. É uma doença de distribuição ubíqua e uma das mais prevalentes no mundo. Para você ter noção, é difícil você dizer que tem uma doença que acomete 1/4 da população do mundo, né? A hipertensão é a doença seguramente com maior prevalência no mundo inteiro. Doutor, é um dado muito alto, né? 1/4 da população, então, tem hipertensão. Isso é Quando muito sério. você pulveriza, né, você faz uma soma da população inteira. Por isso é importante você setorizar, né, a faixa etária que você está discutindo. Esse dado de 1/4, ele é arbitrário. Você pega a população inteira e vai medir, né? Mas é mais importante essa população na idade de quanto mais velho, maior é o risco, maior é a incidência da doença, entendeu? O senhor falou há pouco da população indígena. O que acontece? O que eles fazem de diferente, doutor? Ah, tá certo. É porque o indígena, sem contato com o humano, com o povo mais civilizado, vamos chamar assim, o homem branco, a ingestão de sódio é muito baixa ou quase que inexistente. Então, numa população onde o consumo de sal só vem dos alimentos primitivos, como frutas e carnes, é muito baixo, ou seja, mas é o suficiente para a pessoa, para subsistência. Para você ter noção, a quantidade de sódio que temos necessidade é em torno de 2 gramas. No Brasil, tem setores que a faixa de sódio chega a 12 gramas. Uma média brasileira é próximo dos 5 gramas de sal. Então, assim,
Os costumes variam muito, a população do sul, por exemplo, a população do nordeste, da Bahia, por exemplo, tem uma carga de sol maior, sódio maior. Então, o sódio não é o único contribuinte, mas seguramente ele tem importância nisso. Professor, se a gente, doutor Vilmar, se a gente vai começar lá do comecinho, o que é hipertensão? Na verdade, a tensão arterial, como é o nome científico chamado, é a tensão que o sangue faz na parede do vaso. Está relacionada com a quantidade de sangue que é injetado na circulação e, por outra partida, contra a resistência que os vasos oferecem a esse sangue injetado. Na verdade, isso é a tensão na parede do vaso, é o que a gente mede. Na verdade, a gente mede a tensão na parede do vaso. O valor normal é em torno de 12/8, é unanimemente aceito, né? Em criança é um pouco mais baixo. Então, mas os níveis pressóricos aceitos como hipertensão, aqueles, quando medido de forma repetida, estabelecida, atinge valores maior do que 140/90, ou seja, maior do que 14/9. Então, isso a pessoa já considera-se hipertensa grau 1. Mas não é uma medida isolada, a hora que o sujeito está correndo, está fazendo atividade física. Isso é o sujeito no repouso, várias medidas isoladas. Né? Então, esse que é dado importante. É um dado de pressão contínua. Esse paciente ele realmente vive com a pressão dessa. Isso é um dado diferente. Os médicos costumam falar que a pressão alta ela é uma doença silenciosa. Por quê? É porque a pressão alta, a grande maioria é assintomática, ou seja, você não tem a pressão alta e a pessoa não sabe. Pra você ter noção, 60% a 70% das pessoas que têm infarto, têm hipertensão, pode descobrir hipertensão hoje com urgência de infarto. Os pacientes que têm infarto, 70% ou mais têm hipertensão arterial. Então a prevalência é muito alta. E às vezes é lá que é onde a pessoa descobre que tem pressão alta. A pressão alta pode ser descoberta por consequência da pressão alta ao longo do tempo, né, por infarto, derrame cerebral, que é o AVC, obstrução das artérias, que pode ser na perna, no pescoço, levando ao AVC, né, problema renal grave, falência dos rins, insuficiência cardíaca, né, isso é muito importante, a insuficiência cardíaca, a pressão longa ao longo dos anos adoece o coração, sobrecarrega muito o coração e leva a essa sobrecarga absurda do coração. Pode ser descoberta por uma arritmia cardíaca. A pessoa com o coração aumentado, ela tem uma arritmia cardíaca e ela pode ser descoberta a pressão alta por causa disso. E, às vezes, a dor de cabeça, turbação visual, né, tonturas, zumbido no ouvido, isso tudo são sintomas que podem estar associados. Mas por isso que é o problema que você nem necessariamente precisa de procurar médico porque tá sentindo alguma coisa. Isso, né, faz um link na importância de dizer o seguinte: estou tomando remédio quando a pessoa tem indicação, mas só quando eu sinto que a pressão está alta. Isso é uma falácia, né, porque a pessoa pode ter pressão alta e não sentir. Então, isso não se aplica a essa situação. Eu não sei, a AC Fitness, hoje mesmo fez um comentário aqui, doutor. Hoje mesmo, numa rotina de atendimento na fisioterapia, meu paciente que estava sendo avaliado não sabia que estava com a pressão alta. Ele achava que 14/10 era normal. Disse que sempre esteve assim. É isso que o senhor acabou de falar, né, doutor? Muita gente Sim. não sabe, né? Até porque o sintoma, eles são sintomas diferenciados de pessoa para pessoa, não é? Eu costumo dizer que a hipertensão arterial é uma doença com características distintas na população e para pessoas distintas. Por quê? Cada pessoa tem um comportamento, às vezes, individualizado da hipertensão arterial. Tem pessoas que são exatamente sensíveis ao sal, outras populações nem sempre. Apesar de ser, às vezes você tira o sal e ela não muda muito a pressão arterial. O relevante disso é que a 50% ou mais da população que tem hipertensão arterial, ela tem outros fatores de risco para doença cardiovascular associada. Ou seja, mais da metade. Tais como, ela pode ter associação de diabetes, obesidade, né, doenças do colesterol. Então, esse perfil, né,
acompanha a hipertensão arterial. E ela isoladamente está relacionada a maior risco de desfecho como morte cardiovascular, AVC e doença das artérias da perna. Às vezes a pessoa descobre que é hipertensa quando ela começa a andar e ter dor na perna, as artérias obstruídas. Então ela já está numa fase muito distante do ideal. Por quê? A importância de se prevenir é porque você previne desfecho secundário disso, tá certo? O relevante é isso. Doutor, então esse seria o perfil de um paciente propenso a ter hipertensão? Essa questão de você sedentário, ter o colesterol alto, não fazer atividade física, como o senhor colocou agora, começa a caminhar, começa a sentir alguma dor na perna, é isso? Olha, a hipertensão arterial essencial, que é o que a gente chama, que mais de 90% da população você não tem uma causa estabelecida. Né? Ela é um fator genético associado, embora o genoma específico ligado à hipertensão, não tem um gene isolado que você vai lá e define aquilo. Os estudos tentaram fazer isso, mas devido às manipulações, às miscigenações, isso é realmente difícil. Mas tem um componente familiar genético muito importante. Né? Então, o perfil é o seguinte, como a maioria é ligada à genética, e esse perfil, vamos chamar assim, esse escopo do paciente está relacionado ao diabetes, à obesidade, sedentarismo, aquele abdômen de batráquio, aquele que a gente chama aquele abdômen de avental, né? Só aquele abdômen avental que a gente chama, que cai por cima da calça, só aquele dado, se você olha a população geral, se a pessoa tem aquilo, ela tem em média de 7 anos a menos de vida. Porque aquilo está associado à hipertensão, a diabetes, né, a colesterol aumentado e inatividade física. Mas quando você pega assim, a pessoa que tem aquilo é proibido. Assim, aquela pessoa ela tem um conjunto de situação em que leva à perda de vida útil. Né? E por que a hipertensão também é uma coisa tão relevante se ela não sente nada? E tudo isso? Porque os custos para a sociedade dessa doença são extremamente graves. Não é o custo de manutenção do tratamento. Né? Uma vez que tratado ou não, o que é tratar a hipertensão? Ela ficar nos níveis adequados. Pra você ter noção, teve uma população estudada há um tempo atrás e chegaram a continha regrinha de 50%. Há um tempo atrás, começou a aumentar o nível de conhecimento da hipertensão arterial, graças às campanhas de saúde pública da população, a televisão, as campanhas das sociedades mesmo, né? Da cardiologia, da hipertensão, de nefrologia, para a rua, mostrando, fazendo campanha das atividades, para descobrir as pessoas que eram assintomáticas. Né? Então, naquela época, começou a aumentar muito a incidência de hipertensão arterial. Aumentou na década de 90, teve um pico grande, e agora começa a reduzir um pouco, porque as pessoas começam a tratar adequadamente. E tem estudo que não levou em consideração as pessoas que estavam tomando remédio que estava normal. Então, mas a prevalência dela, ou seja, a quantidade de gente que tem, se não tomar remédio, é muito alta. Então, o que aconteceu com esses níveis naquela época? A gente descobriu que 50% da população não sabia que tinha, dos que eram hipertensos. E desses pacientes que foram nessas campanhas, foram seguidos, a metade procurava tratamento só. Então, eles abandonavam, porque ignoravam o tratamento. E dessa metade só chegava no nível ideal. Ou seja, tomava remédio, mas não continuava alta, continuava o tratamento inadequado. Então, nessa situação, em torno de 15% só da população que tinha hipertensão arterial tinha o benefício do tratamento. Por isso é que entrou a saúde pública, entrou do ano, e nisso a saúde pública brasileira é uma saúde, assim, eu diria que tem um papel relevante no mundo inteiro, é um papel que tem que ser louvado, né, porque esse tipo de medicação da sociedade brasileira, né, o brasileiro se promovendo com seus impostos e os governantes devolvendo para a população é muito importante, a campanha doando remédio, né? Então, e mesmo assim, às vezes a pessoa não vai buscar. Então, por que se faz isso? Isso, além de ser humano fazer isso, né, o custo de um problema de saúde decorrente da hipertensão é muito alto para a sociedade. Ele perde uma vida ativa, ele perde um cidadão numa fase produtiva da vida. E o custo disso? Você já imaginou quando a pessoa tem um AVC e fica acamado vários anos, ele perde uma vida e perde toda uma estrutura familiar para custar esse paciente.
e ele perde a vida funcional dele. Então é uma doença que ela, quando ela vem, ela ceifa a liberdade da pessoa às vezes, sabe? E ela fica totalmente dependente às vezes, né? E ela disse assim, nunca mais serei o que era. E às vezes é verdade isso, né? Pode tanto sequela neurológica psíquica, faz às vezes infartos cerebrais que a pessoa fica como, que a gente chama, despersonaliza, porque ela perde todo o que ela era, né? O intelecto fica alterado, e além da face motora também. E o próprio infarto, né? Que pode ser uma consequência bem alta na população hipertensa, maior risco da população hipertensa. Eles podem perder a capacidade produtiva, né? Então isso é muito importante. Eu acho que o custo da doença, da hipertensão, se não tratada para a sociedade, é extremamente cara. Cara pelos dois sentidos. Doutora Thalita está perguntando aqui, pessoas com ansiedade têm mais facilidade de tornar hipertenso? Olha, então vamos falar, respondendo a questão da Thalita aí, Dalila, obrigado pela sua pergunta, mas é o seguinte, esses fatores que predisponentes para a hipertensão arterial, então vamos falar nos fatores que predispõem uma pessoa a ser hipertensa, né? Primeiro, a carga genética, doença, a parte familiar dela genética, que isso nós não mudamos. Isso, infelizmente, a gente não muda, né? Mas nós temos que, às vezes, postergar esse aparecimento da doença e, às vezes, até evitar que ela se manifeste. Como? A ansiedade é um fator muito interessante e muito presente na hipertensão arterial. Se a pessoa numa crise de chateação, de ansiedade extrema, de raiva intensa, ela pode desenvolver um pico de hipertensão arterial e até levar um próprio AVC. Às vezes a pessoa tinha uma pressão ligeiramente normal e tal. Primeiro porque às vezes o vaso sanguíneo não está adaptado. E os vasos sanguíneos do cérebro são totalmente diferentes dos vasos da periferia. A resistência do vaso dentro do cérebro é totalmente diferente, né? Isso é um conhecimento muito importante. Então, a ansiedade, a pessoa muito ansiosa, ele está jogando gasolina no fogo. Então, aquela conversinha que nós tivemos, que a pressão se faz pela quantidade de sangue que o coração joga e pela quantidade de resistência que os vasos do corpo oferecem para esse sangue passar. Então, a adrenalina, o que ela faz? Ela joga o motor jogando muita sangue e, por outro lado, fecha o vaso. Então, ele trabalha para aumentar essa pressão. Por que isso? Porque, na verdade, é como se fosse uma sensação de fuga, né? A adrenalina se faz na hora que o sujeito tem perigo. O que ele tem? Que correr e fugir. Então, ele precisa de pressão alta, de vaso sanguíneo na perna, com muito sangue para correr, né? E frequência cardíaca aumentada. Então, um ambiente hostil, né? Um ambiente inóspito, assim, de maneira geral, a pessoa tem tendência maior, sim. E esse comportamento que a gente chamava antigamente de tipo A, aquela pessoa reativa, brigona, eu acho que ela se agride, né? E a pessoa mais equilibrada, mais tranquila, dominar o estresse, lidar com ele, né? Saber canalizar ele com uma via boa, eu acho que é sempre bem-vindo. Isso como saúde mental e também, né, evitar esses picos de hipertensão, que pode causar as mais diversas doenças. Mas, por exemplo, uma outra situação que a gente conhece bem, né, na área da cardiologia, na área do cateterismo cardíaco, que é a minha subespecialidade, a pessoa pode ter um infarto por raiva. A raiva, ela pode fazer uma fissura na artéria do coração e dissecar a artéria do coração. E isso pode matar a pessoa, né? Então, a fulana de tal morreu de raiva. É fatídico? É fatídico. Ela pode morrer de raiva, sim. Então, ela faz uma dissecção na artéria do coração e a pessoa pode morrer, subitamente. Ela pode ter um infarto verdadeiro, né? E pode causar outras doenças no coração também, como assim, o coração partido por estresse, umas outras coisas. Mas, assim, ela pode realmente morrer por isso, né? E assim como infarto. Então, a raiva, as emoções, ela nos guia para viver. Não só da hipertensão, acho que as emoções bem equilibradas, elas nos conduzem a uma vida mais serena, se possível. Mas, inclusive, nesse momento que nós estamos passando, né, de uma ansiedade extrema, do medo, de um pânico, né, insegurança socioeconômica, familiar, esse país como um todo, essa guerra que a gente vive. Então nós temos que ser muito malabaristas, sabe? E isso é muito importante, porque a população está ficando confinada, então ela está administrando conflitos antes que não existiam, né? Uma situação conflitosa, ficar fechado em casa,
com a perspectiva ruim, né? Nesse sentido, sempre você não está com a perspectiva boa ninguém para isso, cerceando a sua liberdade, entre aspas, né? As pessoas se sentem um pouco invadidas nesse sentido, apesar de cuidada, mas com os receios devidos. Então, começa a alimentar muito, fazer inatividade física, corre risco de aumentar peso, aumentar a quantidade de sal, né, na comida. E a comida é uma fonte, né, de prazer, então às vezes a pessoa canaliza essa angústia para a alimentação, né, já que o esporte fica mais difícil de fazer nessa época. Então, a ansiedade tem um fator importante nisso, como um todo. Outra coisa importante, só concluindo, e também nessa linha, o excesso de álcool também é muito importante nisso, né? O álcool também metabolizado aumenta a pressão arterial, tá certo? Então, aquela história, teoricamente, uma dosinha, beleza, dá uma relaxada. Acima disso, ela começa a metabolizar e começa a aumentar a pressão arterial. E as pessoas que fumam começam a fumar mais e aumenta mais ainda, né, a pressão arterial, tá? Isso sem falar nas drogas ilícitas, que também pode levar a essa situação também, né? Então, de causar próprio infarto, ter pressão arterial aumentada. Isso são as causas primárias. E existem as doenças que são, literalmente, que causam hipertensão arterial, como as chamadas secundárias, hipertensão secundária. Mas isso a gente fala daqui a pouco, porque senão eu fico falando muito e te evito de falar Doutor, você. olha só, o senhor está falando desse período, né, de quarentena, de coronavírus. Tem aumentado a incidência de pacientes procurando consultório com hipertensão? Na verdade, nesse período ele está ficando dicotômico, porque as pessoas estão deixando de procurar o serviço médico para ser atendido mesmo com infarto. Então, a gente até esperava que a população procurasse mais, né, porque tem um risco potencial de cardite, de inflamação do coração pelo coronavírus. Mas o que nós observamos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, foi a diminuição de incidência da procura de pessoas infartadas no hospital. O que aconteceu? Diminuíram o número de infartos? Não diminuíram. Acontece que eles estão chegando mortos, ou morrendo em casa, ou muito tardio. Então isso é muito complexo, porque, por exemplo, hoje eu atendi um jovem de 40 anos de idade, fiz uma angioplastia nele, que ele ficou 2 dias infartando, com medo de ir no hospital. Meu Deus. Então, assim, infartado, né? Recentemente nós atendemos também um senhor também que ficou vários dias infartado com dor, a dor infartava, vinha dor e não ia por medo e não foi, está chegando muito tardio. Então é uma ressalva que a gente tem na população. Dor no peito, com sudorese, mão fria, irradiando para o queixo, para a mandíbula, né, para a nuca, para as costas da vida, aquela dor diferente, que ela não se respira, ela não interfere, é uma dor lá de dentro, lacinante. Essa dor ela tem que ser estabelecida, ela tem que procurar o médico. O coronavírus é perigoso, mas uma dor do infarto ela te mata no segundo, então não dá para esperar, não dá para apostar que não é nada. É melhor dizer, olha, isso não é nada e voltar para casa, porque a gente está observando isso. O serviço de funerária, de verificação de óbito, está fazendo muito mais serviço de buscar óbito em casa do que antigamente. Isso, para você ter noção, a Cidade Brasileira publicou um dado de 60% a 70% de redução de infarto no Brasil, de chegar no hospital infartado. Essa população não parou de infartar. Se fosse assim, coronavírus seria ótimo. Diminuir o número de infarto em 70%, isso não existe. Então, a gente está chegando, e quando chega tardio, a catástrofe cardíaca já está feita, entendeu? Então, isso é muito sério. É muito sério. Meu Deus. Olha, eu ia fazer uma pergunta agora para o senhor, né, com relação aos cuidados do hipertenso nesse período de pandemia, e quero também aproveitar e fazer a pergunta do Fausto, que ele fez aqui, é similar, né? A pessoa que está com a Covid-19 tem propensão a ter a pressão aumentada? Então, são duas perguntas distintas, tá, doutor? Tá. Não, o Covid não dá para relacionar, não temos dado nenhum sobre isso. A pessoa que tem pressão alta, a população geral de hipertensa, ela tem um risco maior de ter Covid mais grave. Isso porque é fato de explicar. Essa população que nós falamos da hipertensa, 50% delas tem outras situações que agravam, né? Ou tanto obesidade, risco de tabagismo, colesterol aumentado, diabetes. Então, é um conjunto de fatores que o Covid
se apresenta de uma forma mais grave, e não o contrário, a pessoa ter Covid e ficar hipertensa. A não ser que possivelmente ela já era. Né? Mas esse dado inverso, a gente não tem esse dado ainda não. Tá? Ok. Doutor, muitas vezes eu tenho o aparelhinho em casa, vou lá e faço a auferição da minha pressão. Isso é correto? Eu mesma auferir minha pressão? Ou procurar, por exemplo, eu não sei se farmácias fazem isso, o que é correto? Tá. Eu penso que hoje o aparelho de pressão foi um benefício para a sociedade fantástica, a tecnologia colaborou muito com isso. Por quê? Antigamente nós tínhamos uma grande dificuldade, a pessoa só media a pressão quando ia no médico. Então, e as farmácias podiam, parece que hoje, eu não sei te responder direito, com tanta precisão, mas tem farmácia que realmente não mede de jeito nenhum, porque eles começaram a medicar as pessoas. O farmacêutico, o técnico de vender remédio, não farmacêutico, começava a medicar. Isso começou a gerar um grande problema, por isso gerou essas questões de não se medir nem nada. Então, ficou difícil. Mas, por outro lado, um aparelho de pressão é muito barato, extremamente útil, tem aparelhos confiáveis. E essa pressão talvez seja a melhor maneira de você fazer a medida da pressão arterial. No seu trabalho, nós passamos uma boa parte do tempo do trabalho. Não adianta você só ter um valor em casa, que tudo bem, mas é interessante ter a opção do trabalho também. Leva um dia, mede do trabalho, você está tudo bem. Por quê? Porque às vezes a pessoa, o que acontece? Como nós somos influenciados no ambiente, né, o ambiente de trabalho, às vezes é extremamente hostil e a pessoa lá dentro fica numa tensão e chega em casa tranquila, está com pressão normal. Isso eu lembro-me de uma vez que um colega nos procurou e, curiosamente, o colega era oftalmologista. E procurou porque o colega dele foi fazer um exame nele e achou no fundo de olho, um exame de fundo de olho, lesões compatíveis com pressão arterial, já de longa evolução. Mas como se eu meço em casa e não estou hipertenso? Aí fizemos um mapa desse paciente. O mapa é aquele aparelhinho que mede a pressão, o tempo inteiro fica medindo, um holter de pressão arterial. A hora que ele operava, que ele fazia cirurgia lá no consultório, no centro cirúrgico, a pressão dele ia lá em cima e ele ficava o tempo inteiro hipertenso. Ao que chegava em casa, ele ficava relaxado. Então esse paciente é hipertenso. Então isso é muito interessante. Às vezes é igual aquela pressão, diferentemente, tem em casa, tá tudo, que chega no hospital, perto do médico, a pressão fica muito alta. Então isso às vezes não traduz, mas é uma pessoa hiperreativa. Então esses dados são muito importantes. Às vezes eu brinco muito que não tem nada contra a profissão, mas as pessoas que trabalham em telemarketing, a frequência de hipertensão é muito alta. E, por exemplo, nós fizemos um estudo uma vez em São Paulo, quando eu lá fazia pós-graduação, da prevalência de hipertensão em motorista de ônibus. 100% deles eram hipertensos. 100%. São profissões extremamente... No trânsito, eles estavam hipertensos, 100% dos pacientes estudados já tinham pressão arterial. E muitos deles não sabiam, a imensa maioria não sabia. Tinha dor de cabeça no trânsito, a pressão dele ficava lá em cima, quer dizer. Então, olha só a gravidade disso. E ele ficava no trânsito, trabalhando 8 horas, ele era hipertenso, entendeu? Então, pra você ter noção, tanto que o ambiente estressa. Né? E essa população é de alto risco, ele está te levando no ônibus para lá e para cá, o cara pode ter um infarto, um derrame no trânsito. Né? E não era incomum, né? A pessoa passar mal trabalhando no caminhão, às vezes você vê acidente aí, ela bate, né? E a batida não é nada e a pessoa está morta. Às vezes ela morreu antes de bater. Então isso ocorre, isso é muito sério. Então precisa ser levado em conta essas variáveis, tá? Interessante, professor, essa questão de você poder auferir a pressão nos diversos ambientes, né, que você está participando. Sim. E que são ambientes que às vezes podem até te adoecer, né? E você seguramente ter cuidado, né? Doutor, criança e adolescente também tem pressão alta? Sim, aí já entra no outro, é diferente o contexto dessa que nós estamos conversando, né? É chamada hipertensão arterial primária, secundária, ou seja, secundária alguma coisa. Na criança e nos mais jovens, a causa mais comum de pressão arterial são a doença dos rins, as glomerulopatias, a doença da filtração do rim tem dificuldade de filtração por um processo inflamatório primário do rim. Esse é o mais comum, ou da artéria do rim. Às vezes tem obstrução e doenças que aparecem na artéria do rim. Isso numa fase mais tardia, mas na criança é mais comum a doença dos rins. Em segundo nível,
seria, em segundo lugar, de frequência, seria as doenças congênitas. Existe uma doença, por exemplo, que chama coarctação de aorta. O que que acontece? Essa aorta, que é aquele vaso que sai do coração, na hora que ele faz aquela curva, ele tem uma estenose, um entupimento importante. E o que que acontece? Isso pode causar hipertensão arterial. E às vezes a criança nem sabe que tem. E às vezes a criança tem cefaleia, tudo isso. E por que que... E às vezes ela tem... E curioso é que às vezes se você medir a pressão nos braços dela, a pressão é muito alta, mas na perna é muito diferente. O pulso é diferente da perna e do braço. Né? E isso é uma doença, isso é uma situação totalmente curável. Você opera e a criança cura isso. Né? É um pouco mais diferente das doenças renais, que nem, às vezes pode ser resolver, e às vezes pode ser uma doença mais grave, com evolução diferente. Mas as causas congênitas, com muita frequência, são curáveis. Então, por isso é que é importante, outro dado que chama atenção, a pessoa medir a pressão não só num braço, mas nos dois braços. Por quê? Porque uma diferença de 10 milímetros é normal, até 15 milímetros, mas acima de 30 milímetros, de um braço para outro, você já faz um diagnóstico de entupimento de uma artéria que vai para o braço. É um sinal de aterosclerose. Então isso é importante, quer dizer, acima de 30 você quase tem certeza que já tem entupimento. Mas, não, até 10, tudo bem, isso é normal. Um 14 deu 15, é aceitável. Acima disso, a pessoa começa a ficar complicado. Tem que procurar e chamar atenção. E outra coisa também é importante, não só medir a pressão às vezes, mas a palpação do pulso na perna é muito importante, porque a gente faz o diagnóstico de coarctação de aorta. Né? Então, e às vezes aparece numa fase, se parecer essa doença não for tratada na fase precoce, com o longo do tempo, e depois você opera, mas a hipertensão não corrige. Então, isso é muito importante, ser diagnóstico precoce. Doutor, quando eu cuido da minha pressão arterial, eu automaticamente estarei evitando outras doenças? Essas outras doenças secundárias? Seguramente você está amenizando muito o aparecimento dessas doenças. A gente reduz a consequência delas. Por exemplo, da hipertensão arterial, você tratando a hipertensão arterial, a sua chance de AVC diminui, sua chance de infarto diminui, de doença arterial periférica diminui, e é por isso que se trata. Então, a pergunta cabe o seguinte: por que eu trato? Né? Se a pessoa não sente nada, por que eu vou dar remédio para ela? E sendo que ela vai gastar dinheiro e pode ter problema com o remédio. Porque tem gente que tem problema com o remédio. Pode inchar a perna. Né? Existiam algumas medicações que alteravam muito a libido. Pessoas asmáticas não pode usar todo tipo de remédio. Então tem uma série de situações onde se usa remédio. Então, se remédio que dá tosse. Então, por que você vai tratar? Exatamente porque para você prevenir essas situações que nós estávamos conversando, como o AVC, doença cardíaca, infarto, insuficiência cardíaca, né? Então é para você prevenir isso. E esses desfechos da hipertensão arterial não tratada são extremamente graves e ceifa a vida produtiva das pessoas. Né? Então é por isso que se trata. E o custo social disso é enorme. Né? É a mesma coisa que você conversar em termos de saúde pública quando você fala assim, não, vou deixar as pessoas fumarem, não tem problema, o dano social disso, né, o imposto do cigarro paga. Não é verdade. Você gasta quase 100 fumantes para pagar consequência de um doente. Só que, de 100 pessoas que fumam, mais de 50% tem problema grave com o cigarro ao longo do tempo. Então o prejuízo é muito maior. Por isso é que, economicamente, as sociedades no mundo inteiro proibiram propaganda de cigarro. Não é só porque eles são bonzinhos, é porque o custo da saúde no mundo é muito grave, é muito alto. Então ele não se paga. E o dano social é muito grande. Então, se você previne uma coisa que a prevenção é muito mais barata e protege a vida, você está dentro de uma perspectiva mais coerente. Doutor, o tratamento da hipertensão ele é contínuo? Ele nunca vai acabar ou pode chegar um momento que eu vou receber alta desse medicamento? E acontece também, muitas vezes, do paciente, quando ele está melhor, ele parar de tomar medicação. Então, a gente tem esses dois aspectos. E aí? Bom, a sua pergunta ela é muito pertinente. É o seguinte, quando a pessoa tem fatores contributivos para a hipertensão, por exemplo, ela tem uma característica familiar, beleza, até aí não tem problema. Mas se ela é obesa, né, sedentária,
né? Ter uma dieta irregular com altíssima quantidade de sódio. Lembrar que o sal não é só o sal que você põe na comida. São os enlatados, o sal que vem de outra forma. Uma latinha de Coca-Cola tem sódio demais da conta. Tem mais sal que você precisa para uns 3 dias, ou mais. Sal que tem na latinha de Coca-Cola. Então, se você corrige tudo isso, essa manifestação da genética, ela pode deixar de se estabelecer naquele momento. Então, se a pessoa emagrece, começa a atividade física, né, para de fumar, diminui a ingestão de álcool, não usa droga ilícita, ela tira esses fatores, tenta controlar mais sabiamente o estresse, a chance dela recorrer aos níveis de pressão normal é muito grande. Então, às vezes ela começa a tomar remédio, e começa a fazer tudo isso, ou seja, tirar essa carga adicional em cima da genética que ela tem. Às vezes você pode tirar remédio, mas isso tudo com acompanhamento. O que é proibitivo é a pessoa, não, eu vou tomar remédio diário que eu sinto mal. Aí é problema. Porque nem sempre isso é real. Né? Às vezes ela está com pressão muito alta e não está sentindo. Né? E às vezes a primeira manifestação de um diabetes pode ser cegueira. Do diabetes, não, da pressão alta, pode ser cegueira. Tá? Forma um cruzamento lá atrás, tem hemorragia retiniana e fica cega. Então, é muito complexo. Então, não estou sentindo nada, não significa nada. Exatamente nada. Né? Então, é por isso que a gente comenta que ela tem que ser supervisionada, sempre. Né? Tirar a medicação, tem pessoas que... Conheço muita gente que nós tiramos remédio. Muita gente. Mas o que é? Eles fizeram algo diferente do que estavam fazendo. Eles mudaram o estilo de vida, começaram a atividade física. E a atividade física, o que ela faz? Ela condiciona a resistência vascular, ela melhora a resistência vascular. Né? Então, como é que seria uma definição bem simples, assim? Eu gosto de tornar as coisas mais simples para as pessoas entenderem com facilidade. É que nem você tem... A pressão arterial nada mais é do que você põe uma bomba que ela joga... A bomba é para jogar num cano bem grosso. A bomba d'água, ela vai ter uma pressão normal no cano. Agora, se você coloca o cano fininho, essa pressão não vai ser muito maior naquele cano? É a mesma coisa. Então, o dano, aquela parede daquela mangueira fininha vai sofrer consequência, porque ela não está preparada para suportar aquele tanto de pressão. É isso que é o vaso, de uma forma bem simplista, mas é assim. Então, ela vai ter consequência, vai ter obstrução de carótida, vai ter tudo isso. Semana passada, eu tratei um senhor que não sentia nada até descobrir hipertensão arterial há 2 anos. E na revisão, ele tinha uma obstrução importante, né, da carótida, dessa artéria que vai para a cabeça. Então, uma obstrução importante. Aí depois começou a tontura e era obstrução dessa carótida associada à hipertensão. Então, é muito sério isso. Doutor, o senhor falou há pouco da questão da bebida. A gente sempre ouve falar a questão de tomar uma tacinha de vinho por dia. E o Fausto está perguntando isso. O vinho faz bem para o coração? Sim, é verdade. Tem algumas propriedades antioxidantes que realmente têm mostrado maior longevidade, menor índice de infarto, tudo isso. Mas é uma questão, esse limite a questão, uma taça é beleza, mas tem umas doses acima disso, você pode ter problemas diversos. Então, uma dose bem modesta é o recomendável. E o vinho sempre é muito interessante. De forma que a cerveja é muito calorigênica. Né? E a pessoa que bebe muito, ela não só bebe cerveja, ela come ingestão de sal em excesso. Os tiragostos estão repletos. A batatinha, você nunca vem comer uma batatinha sozinha. Joga um tatão de sal em cima. É pior que quando você está tomando cerveja, o paladar fica um pouco alterado, ele fica menos perceptível. Então, isso é muito interessante. Lembrar que o paladar nosso, ele é adaptável. Então, se você começa, por exemplo, a diminuir a quantidade de sódio da comida, você come sentindo prazer, sabor do mesmo jeito. Né? Ele vai adaptando a melhor. E existiam uns receptores na língua que a gente tem essa sensibilidade. E essas pessoas que não têm uma substância que a gente coloca na língua, tem pessoas que sentem super mal, um paladar horrível. Outras não sentem nada. Então, essas pessoas que não sentem nada estão candidatas a ter mais pressão alta. Por que isso? Porque elas não percebem o sal. Então, é frequente você ir num lugar, aquela pessoa, aquele hábito da família comer salgado. Você sai de lá pedindo para tomar água. Por quê?
porque eles estão, eles possivelmente devem ter essa falta de receptores, isso existe, e hábito também, né? Hábito também. Pra você ter noção, os orientais que mudaram para os Estados Unidos, ao longo do tempo, começaram a ficar mais hipertensos do que eram, pelos hábitos alimentares dos americanos, que é muito sal. Do Japão tem menos sal. Então, para você ter noção, então, a adaptação social é muito importante. E se você começa a ingerir cada vez menos sódio, você vai adaptando você vai adaptando o seu paladar. Então, isso é importante, diminuir sempre um pouco mais de sal, né? Eu acho que se a gente não muda a genética, nós podemos mudar os nossos hábitos. Eu acho que isso facilita. Exatamente. A Maria Dias Pereira está perguntando, doutor, o tabagismo agrava os sintomas da hipertensão? Sim, a nicotina aumenta a quantidade de reatividade vascular. A nicotina é uma tragédia. O cigarro é uma das doenças mais terríveis do ser humano. Ele eu falo que é o vice-treco do subtroço, porque ele altera no ser humano. O paladar da pessoa que fuma é totalmente alterado, né? Eles perdem a recepção, então ele vai comer mais sal. Ele vai comer mais sal e não sente o sabor do alimento. Tá? E outra coisa, o cigarro, ele faz uma sacanagem com a resposta do indivíduo muito interessante. Por exemplo, quando você tem o organismo, normalmente, diante de uma substância que ele tem uma necessidade de ser lançado uma substância para dilatar o vaso, ele joga aquela substância no sangue e o vaso dilata. Na pessoa que fuma, o organismo precisa da dilatação, ele joga aquela substância lá e o vaso faz efeito contrário. Então ele engana em 100% o ser humano, o organismo. Por quê? Porque ele engana a resposta ao receptor. E curiosamente o cigarro, aproveitando uma deixa para responder a Maria aí nessa questão do cigarro, ele é o que a gente considera umas questões interessantes. O cigarro é considerado a droga mais honesta que se tem. Por quê? E mais rápida. Rápida, ele gasta 8 segundos para você ter a resposta do prazer. A pessoa só vicia no que dá prazer. Então, 8 segundos é uma droga muito rápida. É a mais rápida de todas. Existe uma droga sintética que é mais rápida do que o cigarro. Então, ele inunda, o cara, 8 segundos ele já tem um prazer. E por que ele é chamado de droga honesta? Porque toda vez ele vai ter aquele efeito. Então, a pessoa sabe que vai achar aquele resultado. Então, se o sujeito bebe, por exemplo, o dia que ele estiver de boa, ele vai ficar feliz, sossegado. Se ele estiver triste, ele vai chorar muito. Então, o que acontece? Tem uma resposta diferente. O cigarro é chamado a droga honesta, né? Então, por isso é que ele é tão difícil de abandono. Mas é muito importante o abandono do cigarro para prevenções de outras 1000 doenças aí para frente. Mas ele interfere, então, alterando o paladar, aumentando a reatividade vascular periférica, né? E tem doença que você fala assim, esse paciente é tabagista, não tem jeito. Principalmente essas doenças arteriopatia periférica, essas doenças de obstrução da aorta, aqui para baixo é muito raro ela dar em pessoa que não fuma. E aí se a pessoa fuma, é diabética, é hipertensa, pronto. Fechou o pacote. E o cigarro, eu costumo dar um exemplo interessante. É como se fosse o seguinte, o sangue precisa deslizar facilmente nas artérias. Ele desliza como se fosse uma esfera rolando, né? É mais ou menos assim, eu dou o exemplo assim, do arroz no saquinho, da areia sequinha. Você pega a areia sequinha, ela escorrega na tua mão, né? O arroz, quando você pega o arroz no saquinho, ele escorrega na tua mão. E se você molha esse arroz, ele não gruda na tua mão, ele gruda na mão, então ele cola um no outro. O cigarro faz isso com as plaquetas, ela aumenta a adesão da plaqueta. Então, para uma pessoa que já tem uma obstrução numa artéria do coração, que o sangue está custando passar, você ainda põe uma cola ali em cima, a tragédia é mais fácil de acontecer. Espero que tenha esclarecido. Aí, Maria Dias, ficou satisfeita com a resposta? Olha só, o Lucimar Gonçalves, doutor, está perguntando: remédios caseiros e da internet são confiáveis? Olha, eu prefiro procurar um profissional de saúde para assistir as pessoas, porque existem chás que a pessoa fala, chá caseiro, que tem uma grande quantidade de sódio, de substância
excitante, que acaba até piorando. Então, é diferente, né, dessa substância erva doce, essas coisas mais tranquilas, relaxante, maracujá, são calmantes normais. Isso é uma forma apenas de aliviar o estresse, mas eles não têm atividade vasodilatadora, pelo menos que eu tenha conhecimento, que seja relevante para baixar a pressão arterial. Doutor, por exemplo, eu percebo muito que de paciente para paciente muda o medicamento de hipertensão. Por que isso acontece? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tomo medicamento para hipertensão. O meu é a minha mãe, que tem 3 pontes de safena, uma mamária, ela toma um monte. Por que que para cada paciente muda? Tá. Primeiro é porque a gente começa com um tipo de medicação, um grupo de medicação. Às vezes você opta por aquele paciente. Existem 3 grupos principais de drogas que você pode começar o tratamento da hipertensão. Tem um mais sensível, menos sensível àquele tipo de medicamento. Às vezes você começa com um remédio, a pessoa não tem efeito nenhum. Você muda, troca, a pessoa tem uma resposta muito boa. Né? Então, a resposta é individual. E aí você começa a acrescentar, se não atendeu a sua necessidade e a dose está certa, o paciente primeiro, se ele está tomando o remédio, a primeira causa de hipertensão não controlada, curiosamente, não é a falha do medicamento, é falha de tomar o remédio. Ah, eu esqueci. Então, a não tomada do remédio é o principal problema de dificuldade de controle da hipertensão, acredite. A não assiduidade ao tratamento. Né? Então, esse é o principal problema que nós enfrentamos. Apesar de tudo isso que a gente discutiu, de saúde pública, de ganhar o remédio, de botar o remédio na boca. Ah, não estou tomando, não tomei, principalmente alguns idosos, que vai ficando mais com emocional complicado. Então, isso é trabalhoso para o médico. Mas, e segunda coisa, realmente é a inadaptação do remédio. Ou o ajuste da dose ainda não foi bem feita, né, que vai sendo feita gradual. Você não pode começar com a quantidade de medicação para a pessoa. Você tem que ver ajustando igual um piano. Você vai acertando nota por nota, até você ter eficiência do tratamento. Eficiência do tratamento significa reduzir níveis pressóricos, não ter efeitos colaterais tão indesejados, né, e ser suportável do ponto de vista de sintoma do remédio e ser possível de tomar o remédio do ponto de vista financeiro. Né? Porque quando você toma um remédio, um diurético, uma medicação, uma classe de medicação aí, é baratinho. Só que você coma 1, 2, 3, 4 remédios, 5 grupos de remédio, o cara vai gastar uma grana por mês. Né? E além disso, vamos fazer na retórica da associação de doenças. Esse paciente ele costuma ter mais de 50% em diabetes, usa remédio para diabetes, usa remédio para colesterol, usa remédio para colesterol. Então, aí você vai somando o peso financeiro de um tratamento, ele começa a ficar muito alto. Então, a gente tem que associar tudo isso numa forma de que fique aceitável. E o ideal do remédio de pressão é aquele remédio que promova o efeito desejado com a menor quantidade de doses possíveis, para que isso não tenha esse efeito. Então, às vezes, o que a gente costuma orientar? Que o paciente entra, ao que ele levantou, você toma toda a sua medicação possível. E no máximo, hora de deitar. Às vezes tem uns que não tem jeito de ser menos que 2 doses. Então, nesse sistema, que hora que ele vai deitar? Ele está ali no criado dele, ele pega o remédio, e a hora que ele levantou, faz a mesma coisa. Porque no longo do dia, o cara vai... Remédio de pressão, ninguém toma remédio de pressão 3 vezes por dia. Eles não tomam. Esquecem, trabalho, não tem jeito. Não tomam, é muito difícil. Né? Então, a gente tem que associar tudo isso. E resposta do indivíduo. Né? Tem paciente que responde bem um tipo de droga, outro não responde de jeito nenhum. Às vezes sua mãe tem uma indicação no remédio, porque aquele remédio, além de combater a pressão, ele evita a nova incidência de infarto, diminui a chance de infarto. Então são situações que comungam. Depende da raça, às vezes tem indivíduo que responde melhor a um grupo de medicação, dependendo da genética dessa pessoa, não, entendeu? Ok. Doutor, o senhor falou há pouco, né, que muitas vezes o paciente, ele ganha o remédio, todos os remédios, aí é que eu faço a pergunta. O senhor falou de remédios mais caros. Se o paciente é da rede pública, por exemplo, e ele não se adapta a essa medicação que ele ganha,
do governo? Como que é feito? Existe alguma política de saúde pública que ele possa ganhar esses outros que são mais caros? Como fica a situação Olha, desse paciente? algumas medicações existem, o próprio laboratório existe um plano de tratamento que consegue bastantes descontos, algumas medicações, sabe? Mas fora isso, a gente não tem muita coisa. A gente tem a saúde pública primária, o paciente assíduo em algumas medicações, o paciente tem desconto de 40% para uso contínuo, e o laboratório dá um pouco de um próprio bônus. Eu prefiro tudo isso, fazer tudo isso, do que eu vou entrar numa situação, medicações manipuladas, tudo isso. Você tem que ter muita segurança de que você está de que está colocando a dose certa. Então existe é muito sério isso, né? E a gente precisa ter muita segurança para você saber que está dando certo. Se tivesse, maravilhoso, você pode associar isso, essa seria uma das opções, né? Mas você tem que, cada caso tem que estudar, tem que ter um laboratório confiável para fazer isso, né? Para fazer tudo isso. E essa é uma das opções. A Maria Clara perguntou, doutor, qual a idade importante para fazer o acompanhamento com o cardiologista? Eu acho que ela quer saber a partir de que momento eu já devo procurar um cardiologista. Tá. Olha, isso eu acho que, por exemplo, a medida de prevenção para doença cardiovascular depende um pouco da incidência dessa doença na sua família, né? Se você não tem histórico nenhum na sua família, nem nada, não tem histórico, o próprio clínico já dá para te fazer um rastreamento interessante, né? Ele já vai te conseguir ver se você está diabético, se você está dentro do seu peso, se você tem pressão alta ou não, né? O clínico geral, normalmente nessa fase inicial, faz muito bem esse papel, né? E o médico de família, ele faz esse grande, um aliado muito importante na saúde da população. Mas se você tem, né, um histórico muito positivo de doença familiar, tudo isso, eu recomendaria que acima de 35 anos você já tem que fazer um check-up e reavaliar para você fazer prevenções ao longo da vida, né? E essa mudança de hábitos, se você tem fator de risco familiar, você tem que tirar todos os outros adicionais. Seguramente você tem, né? Porque, se possível, você posterga o aparecimento disso. E é sabido, né, que a pessoa, mesmo com carga genética pesada, para hipertensão, para doença arterial coronariana, então, se você e essa pessoa muda, tem um hábito de vida muito saudável, seguramente, às vezes, a paciente posterga o aparecimento dessas doenças, porque você tira o precipitador disso. É uma causa um raciocínio bem lógico e é observado na prática médica. A Thalita, doutor, está perguntando assim, não sei se o senhor, a gente combinou que nós não iríamos falar de medicamento, né? O medicamento subutiamina de Arcalion é contraindicado para pacientes com hipertensão? Eu prefiro não entrar nessas coisas de medicamento, porque aí fica difícil da gente sair, tá certo ou não? Mas Exatamente. porque não dá para responder, não vou responder, mas essa medicação é a medicação que pode aumentar os níveis pressóricos, sim, tá? Mas só essa. Isso aí é algo, a dúvida que o próprio paciente tem que esclarecer para o Sim, médico, com o médico que né? está receitando. Porque quando o Sim. médico receita isso, ele vai saber se o paciente é hipertenso, se não é hipertenso. O problema é a automedicação, né? E a automedicação na hipertensão ela não vai funcionar, não vai dar certo. Então não tem Doutor, jeito, porque uma não, pergunta, por que que a gente ouve muito falar, por exemplo, de pessoas que fizeram um check-up e 2 semanas depois tem um infarto e morre, por exemplo? Eu já ouvi falar sim, diversas histórias assim. É uma dúvida que eu tenho, né? Uai, mas se fez um check-up, estava tudo bem, por que que infartou? sua pergunta foi um tema de uma grande debate que eu fiz na televisão um tempo atrás sobre isso. Muito interessante. A grande parte o check-up previne, mas ele não consegue evitar a morte. Ponto. Esse é um ponto que a gente tem que ter na cabeça. A gente previne, a gente faz daquelas doenças que são fáceis de diagnosticar. Por exemplo, às vezes você faz um check-up, você tem uma placa de ateroma lá, que naquele momento que você está fazendo o check-up, ela não tá causando nenhum benefício.
malefício. Você faz o teste da esteira, ele é normal, você faz uma cintilografia do coração, ele é normal, né? E tudo isso você está liberado. Tá, mas a fatalidade existe, só que isso é muito raro. A maioria das pessoas que fazem que tem uma morte súbita inesperada, elas tinham uma grande chance de ter uma doença prévia. A maioria tinha doença prévia não diagnosticada. Por exemplo, se você pega a morte de jovens, essas coisas que tem assim, que é mais comum, é uma doença do músculo cardíaco, que é chamada miocardiopatia hipertrófica, que é fácil de diagnosticar, tá? Um eletrocardiograma pode sugerir isso, um ecocardiograma dá o diagnóstico disso. Mas isso, e outra coisa é a morte elétrica, que essa é mais comum nas populações europeias, né? Essa é mais comum na sociedade americana, na Latinoamérica, é mais essa doença miocardiopatia hipertrófica, que ela obstrui a via de saída do coração. E a maioria delas fazem isso, né, durante a atividade física. E outra coisa também é que aquela que nós comentamos, da artéria, rasgar a artéria do coração. O cara tem um estresse, um esforço, rasga e morre. Ele não tinha aquilo antes, mas ele passou por um fator novo, né? Então isso acontece. E o check-up você vai fazer para você prevenir essas situações. Cuidar do colesterol, cuidar do seu diabetes, né? Monitorar a sua glicemia no nível certo, né? Se te ajudar a controlar o estresse, os hábitos adicionais, isso. Mas infelizmente, eu diria que a gente não consegue evitar tudo isso. Além do que, o infarto, uma grande parte das pessoas que infartam tinha uma placa pequena na artéria do coração, e normalmente ela rompe e agrega sangue e forma o coágulo. É por isso que eu comentando o fator do cigarro, que o sangue é como se fosse uma cola. Uma pessoa que fuma, esse fator é muito mais relevante, muito mais perigoso, tá, disso acontecer. Mas a gente tem que fazer o check-up para tirar as coisas. E uma grande parte hoje, graças a Deus, a gente pega as pessoas na doença inicial, o sujeito opera uma ponte safena, faz angioplastia e o cara continua com a vida normal porque não teve o evento. Então tem que procurar prévio. Mas mesmo assim, a gente tem dissabores, né? Como recentemente teve um colega que faleceu pedalando, né? Então você vê morte em atletas, então essas coisas acontecem. Mas, infelizmente, a gente tem que se cuidar, fazer a nossa parte, ser bem assistido, o médico da sua confiança e atender e obedecer o que o médico orienta, porque ele quer o seu bem. Acho que isso é importante. Doutora, a gente está chegando no finzinho, a gente só tem mais um minuto, eu quero encerrar então, lembrando que ontem foi o Dia Mundial de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. O senhor deixando um recado então para todos que nos acompanharam nesse momento, né, da gente chamar atenção para a questão da hipertensão. Eu penso que a hipertensão, como doença mais prevalente talvez da humanidade, a gente tem que cuidar dela de forma amistosa, né? Amistosa no sentido, vamos tirar tudo que a gente dá alimento para essa pressão arterial. Combater o estresse, cuidar da obesidade, fazer atividade física quando possível, né? Depois de pandemia é muito complexo, mas adaptação a cada um se puder fazer, né? E seguir o tratamento direitinho, mesmo que não toma nada, mesmo que não sente nada, tome o remédio certo. Eu faço o seguinte exemplo de pressão arterial. Se a lâmpada estiver ligada durante um bom tempo, porque essa lâmpada está acesa, agora eu posso desligar que ela continua acesa. Eu tirar a energia, ela vai continuar acesa. Assim é a pressão arterial. Se você tirar o remédio, ela vai subir, né? Então é importante que ela mantenha acesa com o remédio e que a nossa vida fica acesa, né? Fica cheio de vida e não fica sequelado de infarto, de derrame, de insuficiência renal. Quem já viu alguém que teve infarto? Quem já viu que teve um AVC? Ficou tudo lado paralisado. Quem já viu alguém no hemodiálise que o rim fale, toda semana fazer hemodiálise 2, 3 vezes por dia? Que qualidade de vida difícil, né? Então vamos viver com alegria, com paz, tirar a nervosia da jogada, uma vida saudável, né? Sem exageros, e acho que é por aí. Caminha por aí, né, doutor? Vida nos nossos dias. Eu acho que isso é mais importante. Doutor Vilmar Pereira, eu gostaria muito de agradecer a sua participação nesse espaço, me colocar à disposição quando o senhor precisar chamar atenção para algum outro fator, por favor, né, me coloque à disposição enquanto jornalista. E mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos vocês. Foi fantástico. Fantástico. Uma aula de uma forma muito didática, muito clara, muito tranquila. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou aprendeu muito.
Muito obrigada. Eu vou deixar essa live, então, salva no meu Instagram para que vocês assistam, tá? Um abraço, professor. Muito obrigada, viu? Obrigado, você também. Tchau. Tchau.